Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11h30, queridas, queridos e querides. Urgente! Bomba! Bomba! Saiu hoje uma nota no Globo. Deixa eu ver. Foi no Globo, Rovai? Foi na coluna da Bela Megali, isso mesmo. Dizendo o seguinte: que o Cidinho, o Mauro, ajudante de ordens do Bolsonaro, da família Trust Cid Family, Lalelé, que tem um monte de imóveis, e tem um monte de imóveis em Miami. Esse pessoal aí teria, né, já delatado os filhos do Bolsonaro. Vejam, estavam falando que ele ia delatar o pai, a Michelle, não tinham falado dos filhos. Mas agora chega a informação em primeiríssima mão, a partir de uma apuração de integrantes da cúpula do PL, que estariam discutindo o seguinte: se o Braga Neto não pode ser candidato a prefeito, porque afundaram o barquinho do Braga Neto, as investigações, ele está envolvido, talvez um grande esquema de corrupção, quando foi interventor no Rio de Janeiro. Se ele foi pego com a boca da botija lá, vamos chamar o Flavinho. Chama o 01. 01! Quer ser candidato a prefeito, só não pode ter diarreia na hora que for debater com a Jandira Fegali, se ela for candidata. Quer dizer, com ela ainda você dá sorte, que ela é médica de socorre. Mas para diarreia, médico socorrer, pessoa com diarreia, no meio de um debate eleitoral, cara. Mas foi assim que aconteceu com o Flavinho, ele desmaiou. Sabe aquele que foi soltar um punzinho e saiu tudo, aí ele não tinha o que fazer, ele desmaiou, porque ele já se borrou. O Flavinho Bolsonaro 01 diarreia, ele seria o candidato. Só que não, porque ele estaria na delação, segundo a Bela Megali, do Mauro Cid. Não só ele, como 02, que é o Carluxo, você também, você também estaria o 03, o Bananinha, o Dudão Bananinha, deputado federal por São Paulo, não sabe nem onde é a Avenida do Jaguaré. E o Jairzinho, que era para ter sido abortado, mas não foi, que aí o pai só resolveu dar o nome depois que fez o teste de DNA, esse mesmo, o 04 também. Eu fui atrás das denúncias. Aí o Flávio Bolsonaro, ele está envolvido em esquema de rachadinha. São as denúncias da Assembleia Legislativa, que ele deveria ter perdido o mandato, inclusive, porque elas são anteriores. Ele assumir, aquilo deveria ter, as denúncias anteriores deveria ter corrido antes dele assumir como senador. Isso poderia ter nos livrado de um dos membros da família, né? Poderia ter nos livrado dos membros da família. Não fizeram investigação, o MP do Rio enrolou daqui, enrolou de lá, e ficou tudo por isso mesmo. Esse daí também é aquele que vivia viajando para Dubai e andou comprando uma mansão em Brasília. Quem sabe o Mauro Cid não possa explicar o que aconteceu com o Flávio. Para ele colocar o Flávio como primeiro da lista, não é só porque ele é 01. É porque o Flávio é o cara que ficava mais indo e voltando para Dubai, indo e voltando dos Emirados Árabes. Deve ter enrosco aí. Vamos sair do 01 e para o 04 direto. O 04, olha só, a Polícia Civil do Distrito Federal, em agosto, fez uma investigação que envolve o 04 num inquérito que apura o pagamento de suposta propina por empresários com interesse na administração pública. Lembra lá que ele visitou e tal, levou lobista junto para fazer reunião? O Mauro Cid provavelmente sabe o que aconteceu aí. O Mauro Cid
pode ter digamos, o mapa da mina dos recursos desse envolvimento do Jair como lobista. E teve já operação na casa do Jair, já tem documentos. Então, a Polícia Federal pode ter feito o seguinte, pegado e falado, olha aqui, ó, tem essas conversas aqui, ele cita você aqui, ó. Cid teria feito. O que quer dizer isso? Porque delação é assim que se faz. Não é só o que o cara quer falar, é aquilo que já se tem de provas que pode ser colocado pelo delegado para que o delator, então, esclareça. E aí ele pode ter esclarecido o funcionamento disso, que levou, inclusive, com que o Jair, que não tinha nada, e sua mãe, né, que comprassem uma mansão em Brasília. Como foi comprada essa mansão? O Mauro Cid deve saber. Como deve saber dos esquemas da rachadinha do Carluxo, que estão sendo investigados no Rio, ele, Carluxo, como vereador, ele não tem imunidade parlamentar e ele está envolvido em investigação ainda no MP do Rio de Janeiro, né, feita no âmbito do Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e Lavagem do Dinheiro do MP de lá, né, que já investigou 27 pessoas. O Mauro Cid pode ter informações a respeito disso, e também acerca da aquisição dos imóveis do Dudão Bananinha, lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, entre 2011 e 2016, 2 imóveis, transações imobiliárias, que ele teria pago com dinheiro vivo, ao invés de usar recurso declarado, né? É uma coisa estranha. Também é provável que o Mauro Cid possa vir esclarecer. O que acontece? Acontece o seguinte, nós temos aqui, é uma familiocracia, família Bolsonaro. A Michelle entrou nisso daí durante o governo, mas eram Bolsonaro e os 3 filhos, principalmente. Durante o governo Bolsonaro, entraram na linha de sucessão a Michelle, que os filhos odeiam, não suportam, e o 04 Jair, que também a gente já mostrou que é muito querido, né? Como pelas mensagens que o Dudão enviava para o pai e que foram fotografadas e publicadas pela Fórum, onde ele chamava aquele escroto, já me compara com esse verme, frases desse tipo, que eles odeiam também. Mas eles entraram no novo esquema, digamos, a nova estrutura, porque antes tinha outras pessoas, a ex-mulher e por aí vai, que fazia os negócios do Jair, como está no livro da Juliana Delpino. Se você pega só o Bolsonaro, os tentáculos permanecem. O que está sendo dito na reportagem da Bela Megali é que pega a família inteira, explode o esquema, explode a organização familiar criminosa do esquema Bolsonaro. E isso traz aí um grande problema para a extrema-direita, porque ela fica órfã do bolsonarismo hardcore. Ela fica sem essa força da marca. Ela vai ter que se reconstruir a partir de novas lideranças. E ela vai ter um problema para se reconstruir com base nas Forças Armadas, que estão ficando nuas em praça pública, os generais, os capitães, os coronéis, onde já se viu. O cara gastou, o Braga Neto, R$6.000 em cajuzinho, matéria do Henrique, né? Muito dinheiro, os caras gastam grana com compras absurdas, sem justificativa alguma. Imagina como se justificar a compra de cajuzinho numa festa do Exército. Então, eles não vão ter a base militar, vão ter que se articular a partir de onde? Provavelmente puramente das milícias e de novas lideranças que venham a surgir ou podemos chegar
naquilo que aconteceu no pós-ditadura militar, com a desmoralização total, e a gente voltar a ter uma política um pouco mais equilibrada entre direita conservadora, com um programa neoliberal, e uma centro-esquerda e esquerda com um programa mais social, que foram os anos de rivalidade entre PT e PSDB, o que é, digamos, um luxo para o Brasil na sua história política, que talvez tenha sido a fase mais onde, inclusive, os resultados práticos do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento do Brasil mais aconteceram. Você está pedindo a volta do PSDB, eu estou pedindo a volta do debate civilizado. E, para isso, essa família vai ter que ir para lá, aonde se distribui maçã e maço de cigarro. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes. Valeu!